Olá! Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo que está bem no centro do nosso tempo. Por um lado, nunca se falou tanto sobre a crise ambiental. Por outro, a devastação da natureza parece que só acelera. Como é que pode uma coisa dessas? Pois é, essa é a grande pergunta que o filósofo Ivo Tonetti tenta responder no material que a gente vai analisar hoje. É uma questão que meio que força a gente a olhar para além do óbvio, sabe? Para tentar entender o que realmente está em jogo por trás de tudo isso. Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro vamos olhar para o cenário atual da crise. Depois vamos pegar 4 ideias bem comuns sobre o tema e, dissecar cada uma delas. Aí a gente vai ver como o autor desconstrói tudo isso para apresentar uma base completamente nova. A partir daí, a gente conecta com a lógica do capital e, no final, explora a solução bem radical que ele propõe. Vamos começar com o que todo mundo já sabe e vê. É uma enxurrada de campanhas, eventos políticos, congressos, tudo pedindo pra gente salvar o planeta. E, ao mesmo tempo, parece que tem um rolo compressor da devastação ambiental que continua passando por cima de tudo sem nem piscar. Quanto mais a gente fala do problema, parece que pior ele fica. E a explicação mais comum para esse fracasso todo? O autor aponta que ela geralmente foca em 2 coisas, o que está na nossa cabeça e o que está nos nossos governos. A história que a gente mais ouve é que, se as pessoas tivessem mais consciência ecológica e se os políticos tivessem mais vontade de agir, a crise estaria resolvida. Mas, será que a resposta é tão simples assim? E é aqui que a análise começa a ficar bem interessante. O autor argumenta que essa história que a gente acabou de ouvir, essa narrativa dominante, ela não surge do nada. Ela está apoiada em 4 ideias, 4 pressupostos fundamentais e que muitas vezes a gente nem percebe que estão ali sobre como a nossa sociedade funciona. O primeiro pressuposto é aquela ideia liberal clássica, de que nós existimos primeiro como indivíduos, quase como átomos soltos por aí, e só depois, juntando todo mundo, é que a gente cria a sociedade. Nessa visão, coisas como liberdade e egoísmo já vêm de fábrica, fazem parte da natureza humana, antes mesmo da gente interagir com qualquer pessoa. O segundo é o que a gente chama de idealismo. Sabe aquela crença de que, se a gente mudar as ideias na cabeça das pessoas, a sociedade muda junto? Se todo mundo tiver uma consciência ecológica, pronto, o mundo fica mais verde. A mudança aqui começaria sempre dentro da mente. O terceiro é o que o autor chama de politicismo. É basicamente uma fé de que o Estado, o governo, é o grande organizador da sociedade. Que ele tem o poder de criar leis, de fiscalizar e de, na prática, controlar os impulsos do mercado para forçar todo mundo a agir de forma mais responsável. E por último, a solução técnica. Essa é a visão de que a crise ambiental é, no fundo, um problema de engenharia, um problema científico. Se a gente tiver as máquinas certas, o conhecimento certo, a gente conserta o planeta. O problema não seria social, seria tecnológico. E é exatamente aqui que a análise dá uma virada de 180 graus. O autor Ivo Tonetti vai argumentar que cada um desses 4 pressupostos está, na sua raiz, equivocado. Ele propõe que, para a gente entender de verdade a crise, a gente precisa jogar fora essas ideias e começar de um ponto totalmente diferente. A primeira refutação, a gente não nasce humano num vácuo. Nós nos tornamos humanos à medida que participamos de uma sociedade que, ao mesmo tempo, é moldada pelas nossas ações coletivas. É uma via de mão dupla, sabe? Um cria o outro o tempo todo. A segunda refutação ataca o idealismo de frente. Nossas ideias e valores não surgem do nada. Eles são um produto das condições materiais e sociais em que a gente vive. O egoísmo, por exemplo, não viria de uma natureza humana, mas sim de um sistema social que incentiva e muitas vezes exige que a gente seja assim. E agora vem a refutação talvez mais radical. O Estado não é a base da sociedade. Para o autor, o verdadeiro alicerce, aquilo que funda o nosso mundo social, é uma coisa muito mais básica, muito mais fundamental, é a forma como a gente trabalha para produzir a nossa própria vida. Então vamos explorar essa nova base. Para a gente entender a sociedade a partir dessa análise, a gente precisa dar um passo atrás e redefinir o que significa trabalho, de um jeito bem específico e profundo. E aqui é super importante entender. Trabalho, nesta análise, não é só o seu emprego, não é só bater ponto. É a atividade que nos define como seres humanos. É o processo de transformar o mundo para satisfazer nossas necessidades. E ao fazer isso, a gente acaba transformando a nós mesmos, a nossa própria natureza. Esse processo funciona mais ou menos em 3 etapas. Primeiro, a gente tem o que ele chama de prévia ideação.
quando a gente projeta um objetivo na nossa mente. Segundo, vem a atividade prática, que é botar a mão na massa para transformar aquele plano mental em algo real. E terceiro, a transformação. A natureza é alterada e, nesse processo, nós mesmos nos desenvolvemos. Ok, legal. Mas e o meio ambiente? O que essa história toda de trabalho tem a ver com a crise ambiental? Bom, é agora que a gente conecta os pontos. O autor argumenta que o problema não é o trabalho em si, mas a forma específica que ele assume dentro do capitalismo. E isso, pessoal, muda tudo. O ponto central do argumento é este. No capitalismo, o trabalho vira trabalho assalariado. A finalidade dele não é mais satisfazer uma necessidade humana, e sim produzir uma mercadoria para gerar lucro. Essa simples mudança de finalidade cria uma lógica própria, uma lógica implacável e que ninguém consegue controlar. E a consequência dessa lógica? A devastação. A reprodução do capital, como a fonte aponta, exige um crescimento que não pode parar nunca. O objetivo não é mais servir as pessoas, é acumular mais e mais capital. E para isso, a natureza vira só matéria-prima, vira mercadoria. A competição entre as empresas força essa expansão sem fim, o que torna a destruição ambiental não um acidente, mas uma consequência inevitável do sistema. E isso acontece independentemente das boas intenções de qualquer político ou empresário. Bom, se o diagnóstico do problema é esse, a solução proposta no texto, como dá para imaginar, é igualmente radical. Não se trata de tentar consertar o sistema, mas sim de ir além dele. A posição do autor aqui é muito clara. Qualquer tentativa de fazer um capitalismo mais verde ou mais humano está fadada ao fracasso. É como pedir para um sistema que tem como única lei a busca pelo lucro que ele haja contra o lucro. Para ele, o problema está no DNA do sistema. Tem uma citação direta do texto que resume isso perfeitamente. Para que a humanidade e a natureza possam um dia ter uma relação harmoniosa, a estrutura social que coloca as duas em conflito, o modo de produção capitalista, precisaria ser radicalmente superada. Mas superar para colocar o que no lugar? O autor aponta uma direção com o conceito de trabalho associado. A ideia, em resumo, seria uma forma de produção onde as pessoas, de forma coletiva e consciente, controlam todo o processo. O objetivo voltaria a ser o valor de uso, ou seja, atender às necessidades de todo mundo em vez do valor de troca, que só serve para acumular capital. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final. Uma pergunta que vira a nossa perspectiva de cabeça para baixo. E se a raiz da crise ambiental não tiver a ver com a nossa relação com a natureza, mas sim com a relação que a gente tem uns com os outros? Talvez a verdadeira ecologia não seja sobre salvar as árvores, mas sim sobre transformar o jeito como a gente produz a nossa própria vida. A questão, no fim das contas, é profundamente humana.